Glória a Deus, saúdo todo com a paz do nosso Senhor Jesus. Um abraço para você nesse dia. Que a graça do nosso Senhor te abrace. Que o Espírito Santo visita a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Você que não é inscrito, se inscreva aí no canal, deixa seu joinha. Seu joinha, louvado seja Deus, vai fortalecer o canal para alcançar outras vidas. Se inscreve, seja abençoado nesse canal. Por você eu fiz uma oração com a missionária Alcineia, em nome de Jesus. O que é a oração? Glória a Deus, né? A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,17, diz: orai sem cessar. Glória a Deus. Nós sabemos que estamos num tempo muito difícil. Um tempo onde nós precisamos clamar, um tempo onde nós precisamos ter uma aliança com o Senhor através da oração. O que é a oração? A oração, amados queridos, louvado seja Deus, é você conversar com Deus. A oração nos aproxima de Deus. Louvado seja Deus, feita, louvado seja Deus, como, louvado seja Deus, a gente tiver, glória a Deus, falando a frente com uma pessoa, só que nós vamos estar falando diante do nosso Deus. E quando nós falamos com o nosso Senhor, Ele ouve a nossa oração e Ele responde a nossa oração. Lembra, louvado seja Deus, com tudo que Deus, louvado seja Deus, Ele possa não fazer naquele momento da tua oração, não é porque Deus não é contigo, não é porque Deus não está ouvindo a sua oração, é porque Deus age não da maneira que nós queremos, mas sim da maneira que Ele, louvado seja Deus, quer atender a nós naquele momento. Louvado seja Deus, apesar de tanta grandeza, santidade do nosso Senhor Jesus, Ele se importa conosco. Louvado seja, Ele quer ouvir o que nós quer contar para Ele, o como que nós quer se aproximar dEle. E a única maneira para aproximar do nosso Senhor Jesus Cristo é através da oração. Louvado seja Deus, porque o nosso Deus, Ele é bondoso, Ele é misericordioso para ouvir a nossa oração. Aproximar, queridos ouvintes, de Deus, Ele se aproxima de você. Presta atenção, se você se aproximar de Deus, Ele vai se aproximar de vocês. Louvado seja. Por que a oração é importante, né? Muito leva como uma oração, né? Como se fosse uma coisa banal. Glória a Deus. Mas aí você pergunta, por que a oração é importante, missionário? A oração é importante para desenvolver, louvado seja Deus, o amor e a comunhão, louvado seja Deus, e o conhecimento com o Senhor, louvado seja Deus. Para que a gente venha demonstrar ali, amados, a nossa confiança e a gratidão e a obediência ao Senhor, louvado seja Deus. Quando nós, louvado seja Deus, se importamos a falar com Deus, perder um minuto, sair daquilo que nos aprisiona, sair daquilo que rouba a atenção, louvado seja do Senhor, né? E se dedicar, botar prioridade na nossa oração ao Senhor. Ali você está tendo um diálogo com Deus. Ali você está tendo um relacionamento com Deus. Ali você está tendo uma comunhão com Ele. Louvado seja Deus. E quando você busca a ter uma vida próxima do Senhor, por meio da Bíblia, por meio da palavra, Ele vai falar convosco, Ele vai falar conosco. E Jesus Cristo, louvado seja Deus, manifestou claramente a sua vontade, louvado seja Deus. Ali, louvado seja, quando Ele estava com os discípulos, quando Ele estava na terra, louvado seja Deus, você só via Jesus orando. Jesus fazia a obra durante o dia, louvado seja Deus, saía para os montes a orar, a buscar o seu Pai, ainda sendo filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se nós somos filhos de Deus, nós podemos fazer os nossos afazeres durante o dia,
Mas tem que ter um tempinho durante o dia para nós falar com o Senhor, para nós buscar força nele, para nós ter intimidade com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Ali, Salmo 139 vai dizendo, louvado seja o nome do Senhor, que antes que mesmo que a palavra chegue à sua língua, tu já conheceste. Louvado seja Deus. Então, antes que a palavra chegue na nossa boca, o Senhor já sabe o que nós ia dizer, o que nós ia falar. Quase louvado seja Deus. Aí você pode perguntar nessa manhã, nesse dia, qual é o benefício da oração? Ô, meu irmão, ô, meu querido, um dos grandes benefícios das nossas orações é nós conhecer melhor a Deus, né? O único, louvado seja Deus, o benefício da nossa oração é nós conhecer mais a Deus. É nós, louvado seja Deus, apenas, louvado seja Deus, conhecer Ele, ter uma vida dedicada a Ele, ter uma vida dedicada à oração, louvado seja Deus. Sabe o que Deus, louvado seja, responde em Jeremias 33:3, aonde Jeremias manda nós clamar? Sabe que Deus, Ele cuida da gente, louvado seja Deus? Deus cuida da gente. Sabe que Deus, Ele nos livra dos medos? É através da oração. Sabe que Deus, louvado seja Deus, Ele traz paz ao guardar no monte, louvado seja Deus, ao nosso coração? Louvado seja através da oração. Quando você está com o coração cheio, quando está, louvado seja Deus, com a nossa alma gritando pelo socorro, é onde o Senhor, Ele é abundante a graça dEle sobre a nossa vida, através da nossa oração. A oração do justo, louvado seja Deus, é poderosa e eficaz, como está escrito lá em Tiago 5. Quais são, louvado seja Deus? Quais são? Aí você pergunta, louvado seja Deus querido, quais são o tipo de oração na Bíblia? Louvado seja Deus. Ah, missionário, eu não sei nenhum na Bíblia que fala a respeito, louvado seja Deus. Você vai ver, louvado seja Deus, pelo menos ali, louvado seja Deus, a oração, louvado seja Deus. Glória a Deus de Ana, louvado seja Deus, aonde clamou ao Senhor ali em 1 Samuel, capítulo 2 Samuel, 1, se não me engano, ali no capítulo 1 ali, louvado seja Deus, você vai ver Davi, os salmos de Davi louvando ao Senhor, agradecendo o Senhor, onde ele pede a misericórdia do Senhor o tempo todo. Ele proclama o Senhor, louvado seja Deus. Aonde, louvado seja Deus, ele agradece ao Senhor com ação de graça, de louvor ao Senhor, louvado seja Deus. Aonde Elias, louvado seja, ele clama o Senhor. Aonde, louvado Daniel, na cova do leão, clama ao Senhor, em Daniel 6. Glória a Deus. E Deus sabe, meu irmão, de tudo. Louvado seja Deus, que nós precisamos na oração. Aí tem muitas pessoas que dizem assim, eu não vou dobrar meu joelho, eu não vou orar, porque o Senhor sabe o que eu estou passando. Eu não vou dobrar meu joelho, porque antes de eu sentar, deitar, levantar, o Senhor sim, realmente, Ele sabe. Mas muitas das vezes nós somos umas pessoas acomodadas. Sim, o Senhor conhece. O Senhor conhece o que eu e você está passando. O Senhor conhece, louvado seja Deus. Antes de Ele formasse nós no ventre, antes que nós existisse, Ele já formasse nós. Então Ele conhece, Ele sonda o mais profundo dos nossos corações. Mas o Senhor quer que nós abrimos a nossa boca, louvado seja Deus, e contar para Ele o que nós necessitamos, o que nós precisamos. Louvado seja Deus. Se fosse assim, nos milagres dele, na palavra dele, ele não ia dizer o que quer que eu te faça. Glória a Jesus. Ele falou o que quer que eu te faça. Um dizia que eu torne ver, que eu quero ser curado. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus, é Bartimeu, estava mendigo à beira do caminho. Ele clamou ao Senhor. Filho de Davi, tenha misericórdia. Ele reconheceu que Jesus era filho de Davi, que ele precisava clamar. Mas espera aí, o Senhor não conhecia ele? O Senhor não sondava o coração? O Senhor não sabia que Bartimeu quem era, quem não era? Sabia. Mas ele queria que Bartimeu falasse a sua necessidade.
Então, nesse dia eu quero dizer para você, fala a tua necessidade para o Senhor. Dobra o teu joelho, dependendo do seu credo religioso. Dobra o teu joelho, fala com o Pai, louvado seja Deus, que Ele vai ouvir a sua oração. Quanto tempo, louvado seja Deus, você deve dizer assim, quanto tempo, missionário, eu devo orar para Deus, louvado seja Deus? Ei, não tem tempo, louvado seja Deus. A oração lá não tem tempo, louvado seja Deus. Ele diz em 1 Tessalonicenses 5,17, onde a gente leu no primeiro, ora continuamente, não é orar 1 minuto e parar. Se você precisa de um milagre, se você precisa ter aliança com Ele, se você não gasta muito tempo na internet, você não gasta muito tempo no WhatsApp, então, louvado seja Deus, para oração não tem tempo para falar com Deus. Porque o Espírito Santo, Ele vai, louvado seja Deus, estar contigo e vai responder a tua oração. Glória a Deus. Então, louvado seja Deus, é o momento de nós orar. É o momento, louvado seja Deus, de nós colocar, louvado seja Deus, diante da posição de Deus, para Deus ouvir a nossa oração. Louvado seja, mas missionária, a oração é repetida. Eu só sei orar dessa maneira. Ele diz para Jeremias, lá no Jeremias, capítulo 1, 2 diante, vai dizendo para Jeremias, eis que eu colocarei palavra na minha boca. Quando você tem o costume de orar, a sua oração é renovada, porque todos os dias nós temos um problema. Eu posso orar agora, mas daqui 2 minutos o quadro da minha oração vai mudar. Eu posso orar agora, mas à noite a minha oração vai mudar. Eu posso orar de manhã cedo, mas a oração minha vai mudar. Por quê? Porque em minuto, em segundo, os meus pensamentos, a situação, a circunstância que vai me levar a orar, vai me levar à necessidade de clamar diferente, vai levar à necessidade de eu falar diferente. Então, nunca deixa de orar. Nunca deixa, louvado seja o nome do Senhor, de clamar ao Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode ver que Ana era estéril, louvado seja Deus. Mas ela foi mãe de Samuel. Lá em 1 Samuel 27, você vai ver, louvado seja Deus. Salomão, louvado seja Deus, ele orou a Deus pedindo a sabedoria. Porque ele queria conduzir o povo, mas ele não queria dinheiro, ele queria sabedoria. Deus deu além aquilo que ele podia ter lá em 1 Reis 3:5. Louvado seja Deus. Então você vai entender o poder da oração. Elias orou para o fogo descer do céu. Se não fala a memória lá em 1 Reis 18, se no verso 36, 37, vai dizer que mais, louvado seja Deus, a oração mais poderosa, onde, louvado seja Deus, Ezequias fez ali, virou seu rosto para a parede e clamou o Senhor, porque o Senhor tinha mandado Isaías profetizar para ele que ele ia, se ele não colocasse a sua casa à ordem, ele ia morrer. Glória a Deus. E ele orou ao Senhor, em questão de segundos, o Senhor respondeu a sua oração. Glória, você vai ver outra também, Josafá, louvado seja Deus, onde ele disse, louvado seja Deus. O Senhor disse, ei, Josafá, essa peleja tu não terás que pelejar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, eu quero dizer para você nesse dia, a tua oração, o Senhor, Ele tem ouvido. De Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar, louvado seja Deus, a respeito de oração. E você vai entender que a oração se aproxima de Deus. A oração é um diálogo com o Senhor. A oração traz a pessoa ao arrependimento. A oração liberta do pecado. A oração, louvado seja o nome do Senhor, ela traz uma comunhão ao Senhor. Você que está aí precisando de um milagre, louvado seja Deus, ora. Dependente do teu credo religioso, você é filho de Deus. Você é filho da promessa. Deus, Ele quer responder você com milagre. Deus quer responder você com, louvado seja Deus, com resposta do céu. Amém? Graça e paz em nome de Jesus.